Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 19 de setembro de 2019, são 23 horas, dando prosseguimento à lição 2 do dia 13 de outubro de 2019, o nascimento de um líder profético em Israel. Essa é a lições bíblicas da CPAD do quarto trimestre de 2019, o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Texto áureo. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. Verdade prática. O surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Talvez seja por isso que não vemos tantas pessoas assim vocacionadas na obra do Senhor, porque os pais e responsáveis não estão mais fazendo nem mesmo o culto doméstico. Leitura diária. Segunda, Mateus capítulo 7, versículo 7. Devemos perseverar em oração. Terça-feira, Romanos capítulo 12, versículo 1. Devemos oferecer sacrifício vivo a Deus. Quarta-feira, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. O marido deve conviver com entendimento com sua esposa. Quinta-feira, Salmos 50, 14. Devemos cumprir os votos que fazemos a Deus. Sexta-feira, Salmos 103, do 1 ao 3. Agradeçamos a Deus por tudo que Ele nos dá. Sábado, Salmos 127, 3. Os filhos são herança do Senhor. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 ao 28. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo 3 bezerros e uma ênfase de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Hinos sugeridos 60, 79 e 96 da harpa cristã. O objetivo geral: exortar que a família pode ser um ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Objetivos específicos. No primeiro tópico, elucidar o ambiente familiar de Samuel. No segundo tópico, esclarecer que Samuel foi fruto de oração. E no terceiro tópico, expor a dedicação de Samuel. Introdução. Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Nesta lição veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sob a mentoria do sacerdote Eli, morando no santuário central. Veremos que Samuel era constante na casa do Senhor e por isso foi grandemente abençoado. O nosso objetivo é que, a partir desta lição, você e o seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que Ele
eles não se afastem da casa de Deus. O ambiente familiar de Samuel. Onde Samuel nasceu? No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era perfeito. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia os mesmos problemas de hoje, conflitos e maus-tratos, poligamia, rivalidade entre irmãos e oposição entre pais e filhos também estavam presentes nas famílias daquela época. Tais fatos, porém, não anularam o projeto de Deus para a família de Samuel. A Bíblia diz que Eucana, pai do jovem juiz, sacerdote e profeta, era levita da família de Coate. 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 22 ao 28. Um homem de elevada posição social e chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia, Ramataim de Zofim, que significa altitude ou elevação dupla. Isso por causa de Ramá, elevação. Foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, 1 Samuel capítulo 7, versículo 17 e 1 Samuel capítulo 25, versículo 1. Assim como seu pai Eucana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Vemos que onde nasceu Samuel, o seu lar, o seu ambiente, também havia vários conflitos, entre ela a poligamia. Era, digamos, um mau exemplo para todos. É bom ressaltar que a poligamia nunca foi um plano de Deus. O homem deve ser marido de uma só mulher e a mulher deve ser esposa de somente um homem. Jamais mais do que isso, somente um homem e uma mulher. Mas mesmo assim, apesar dos conflitos dentro do lar e do seu ambiente, Deus fez valer o seu poder e fez a sua obra com Samuel. O que isso traz para nós? Independente do lar onde você vive, Deus vai usar você da mesma forma. Mateus capítulo 5, versículo 13, nos dirá que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, independente do lugar que você está, ainda que seja um lugar não propício aparentemente, é você quem Deus vai usar para fazer a obra dele. A bigamia presente. O autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha 2 mulheres, uma prática que feria o princípio bíblico, posto que esse nunca foi o ideal de Deus para a família. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Mateus 19, versículos 5 e 6. Embora fosse tolerado pela lei, Deuteronômio 21, 15 ao 17. Alguns homens na Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas. Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão. A prática comprometedora de Eucana trouxe problema para si e para sua mulher, Ana, a quem amava, pois Penina provocava sua rival, visto que ela tinha filhos, mas Ana não. Crê-se que o casamento de Eucana com Penina se dera por causa da esterilidade de Ana. Por vezes, nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria de um dos cônjuges. Por isso, é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se um com o outro em amor. Efésios capítulo 4, versículo 2. E pedindo sabedoria do alto para a solução de conflitos. Tiago capítulo 1, versículo 5. Bom, a poligamia, como eu já falei, é algo que Deus até tolerava, mas não era a vontade dele. E entre casais, entre o casal, para ser mais específico, é interessante que tanto o homem quanto a mulher ajam juntos. Um precisa saber do plano do outro, para que não venha ter essas coisas. Por exemplo, a poligamia neste caso trouxe tristeza para o coração de Ana, porque Penina provocava Ana. Se Eucana não tivesse 2 mulheres, tivesse somente Ana, Ana não seria tão infeliz. Uma família piedosa. Apesar de todas as querelas, ou seja, lamento, apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel 18 quilômetros ao norte. Essa família subia para prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus,
pois ali Deus fala conosco. No tocante à piedade, Paulo diz que ela é proveitosa para tudo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A palavra piedade, do grego eusebeia, remete à reverência, respeito, temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais, nem abandono dos filhos em sua velhice. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Síntese do tópico 1. O lar que Samuel nasceu não era perfeito. Entretanto, sua família era piedosa. Apesar das dificuldades que temos, jamais devemos deixar de ir ao templo. Lembrando, mais uma vez, que templo é diferente de igreja. Igreja somos nós, ou seja, o corpo de Cristo reunido. Templo é o lugar onde a igreja está, ou seja, o templo é onde estão as pessoas que vão para a casa de Deus o adorar. É interessante que todos nós venhamos congregar juntos, para termos comunhão um com os outros. Haja vista que hoje em dia, devido ao corre-corre da vida, é raro pessoas terem tempo para ir para a casa de um amigo, na casa de um irmão, na casa de uma irmã, um jovem, uma jovem, um adolescente. Não é muito normal como era antigamente, que tínhamos tempo para fazer um culto na casa de um amigo, na casa de uma amiga. Hoje já não é tão comum devido ao corre-corre. Então, nesse caso, o templo é um lugar que nós nos reunimos para prestar cultos a Deus juntos. E que nós não percamos esse desejo de estar na casa do Senhor, como diz o Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Samuel, fruto de oração. A humildade de Ana. Descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme e decidida, apesar de toda a provocação de Penina, Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 e 10. Uma mulher cristã espiritual sempre busca a sabedoria para obedecer, para proceder com prudência como mulher piedosa. Provérbios 31, 30. Ela evita responder aos ataques de outras, mas dirige-se à pessoa certa, derramando o seu coração diante de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículos 12 e 13. Esta palavra é mais uma palavra mais levada para a mulher. Até porque muitas das vezes você, mulher, vai se identificar bem, que é sempre aquela pessoa, né? Aquela mulher que te afronta, né? Não que o homem não tenha, mas geralmente isso é mais para a mulher, inclusive aqui no caso de Ana. Mas observe como Ana procedia. Ao invés de ela revidar a provocação, ela ia para a casa de Deus, ela ia buscar o Senhor. E o Senhor deu vitória justamente devido à busca, devido à piedade de Ana, devido à reverência de Ana, a humildade, né? A humildade, a piedade de Ana fez com que Deus desse a ela a vitória. Ana e sua amargura de alma. Toda a situação na qual vivia fez com que sua alma tivesse grande amargura. Aqui a palavra é a mesma que aparece em Êxodo, capítulo 15, versículo 23, e Ruth, capítulo 1, versículo 20. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração. No santuário, ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez Eli pensar que ela estivesse embriagada, mas com reverência ela explicou sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Assim aprendemos que as nossas amarguras e ansiedades devem ser colocadas perante o Senhor, perante o soberano Senhor. Ele sabe como tratar conosco. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, vai dizer lá que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No tocante a essa ansiedade, essa amargura da alma, Ana também prestou uma obediência, vou botar aqui ao pastor, se for trazer para os dias de hoje. Ele pensava que Ana estava embriagada, mas ela, com reverência, explicou a sua dor. Muitas das vezes você, mulher,
provocado, às vezes até mesmo no templo, tenha cautela, tenha cuidado no seu falar. Como já falei, vós sois o sal da terra. O sal, precisamos saber responder com temperança. Então, apesar de estar à flor da pele, acalme o seu coração e dê uma resposta piedosa, porque Deus certamente te dará vitória. O pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. Nesse pedido, ela fez um voto mencionando duas promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. 1 Samuel capítulo 1, versículo 22. Note que o ministério de levita durava até 50 anos. Números capítulo 4, versículo 3. Segunda, ele seria um nazireu de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Observe que o nazireado tinha um tempo determinado também. Números capítulo 6, versículos do 2 ao 5. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. A expressão lembrou-se dela aponta para o socorro divino. Como é maravilhoso entregar tudo a Deus, levar-lhe nossas causas, pois seu agir é certo, Deus ainda intervém. Síntese do tópico 2. No ambiente de oração e súplica de Ana, que revelara a angústia de sua alma, se encontra o nascimento de Samuel. Quando a Bíblia relata e lembrou-se Deus, nesse caso aqui, lembrou-se Deus de Ana, quer dizer que Deus agiu. Não é que Deus tenha esquecido de Ana. Quando a Bíblia fala lembrou-se Deus de Ana, quer dizer que Deus agiu, veio em socorro de Ana. E foi nesse ambiente de oração e súplica de Ana que revelara a angústia de sua alma, se encontra o nascimento de Samuel. Eu gosto muito da ideia da oferta de Ana, que Ana orou durante muito tempo. Alguns estudiosos dizem que foi durante 24 anos que ela orou para ter Samuel. E eu acredito, e uma coisa que eu gosto muito da ideia é de quando Ana mudou o sentido de sua oração. Quando ela falou, se o Senhor me der um filho varão, eu entregarei. Ou seja, ela quis dar uma oferta. Aí olha o que acontece, ela desmamou a criança primeiro, ou seja, o leite materno é o melhor alimento do mundo. Ou seja, ela preparou Samuel, ela deixou Samuel com saúde, forte, robusto. Então Ana deu uma oferta de uma criança a Deus. E o que Deus devolveu? Deus devolveu um juiz, um sacerdote, um profeta, um levita e um nazireu. Em outras palavras, tudo aquilo que você oferta a Deus de coração, Deus vai fazer crescer, independente da sua oferta, independente do que você entregar para Deus. Se for de coração, Deus vai fazer prosperar segundo a sua vontade. A dedicação de Samuel. O nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus, do hebraico Shamuel, ou seu nome é poderoso, do hebraico Shemuel. Atente para o sufixo el, tanto no caso de Shemuel quanto no de Shemuel. A ênfase aqui recai para o nome poderoso, ou seja, ao poder do Eterno, que deve ser adorado para sempre. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Então, até no nome de Samuel tinha Deus. O cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, com a exceção de Ana, que só subiria após desmamar o menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Pelo texto da Septuaginta, Eucana cumpriu seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Deuteronômio capítulo 12, versículos 26 e 27. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra, conforme se esperava que todo levita fizesse. Números capítulo 18, versículo 26, Neemias 10, 38. Após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus.
e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim o casal cumpriu conforme o prometido. Quando a Deus fizerem algum voto, não tarde em cumpri-lo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, a parte A. Se tratando de voto, quando fazemos um voto a Deus, precisamos ter a consciência de uma coisa: nós estamos na terra e Deus está no céu. E assim como nós estamos na terra e Deus está no céu, assim também são diferentes os nossos pensamentos. O Senhor é infinitamente maior do que nós. Portanto, quando você fizer um voto a Deus, acalma o teu coração e vê o voto que você vai fazer, para que não venha fazer como Jefté, que numa guerra disse que iria sacrificar a primeira pessoa que, depois que ele voltasse da guerra, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele sacrificaria de sua casa. E quem voltou? Sua filha. Então, cuidado com o voto que você vai fazer. Tenha cuidado antes de fazer o voto. Por quê? Porque se você fizer o voto, você tem que cumprir. A Bíblia diz que é melhor você não fazer um voto a Deus do que fazer e não cumprir. Então, tenha cuidado com o voto que você fizer. Dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli que esteve perante a sua presença orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para o Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos na prática uma vida de devoção sincera. Ao chegarem ao templo em reverência, oram a Deus em casa, fazem um culto doméstico, primam por viver o Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos que crescem vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e a amá-lo de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao nosso Deus. Síntese do tópico 3. Ana cumpriu seu voto dedicando Samuel a Deus. Então, independente das nossas vidas, nós precisamos ter uma vida de dedicação ao Evangelho, tanto no nosso lar, no culto doméstico, na evangelização, ou no templo, e que nós não venhamos viver de uma aparência, né? Mas que nós venhamos viver o Evangelho na prática, na sua essência, né? Porque o Evangelho de Cristo não é de aparência, e sim de essência. Conclusão. Com esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, voltarmos à sua casa, conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos, acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério, por intermédio de sua família. Deus pode levantar nossos novos vocacionados. Claro que Deus levantará, desde que nós venhamos pedir a Ele, assim como diz a sua palavra, né? Que a seara é grande, mas são poucos de ceifeiros. Mas se nós orarmos ao Senhor da ceifa, certamente Ele mandará. Subsídio bíblico teológico. Ana não acompanhou a família até Siló para a festa anual depois do nascimento de Samuel, até que seu filho crescesse o suficiente para ser desmamado, o que geralmente acontecia entre os 2 e 3 anos de idade. Fica claro que Eucana foi informado sobre o voto que Ana fizera em relação ao seu filho desejado e que ele consentiu plenamente com o desejo de sua esposa. O significado de um sacrifício pessoal, tanto para ele como para Ana, é visto na atitude de Jacó para com José, o primeiro filho de sua esposa favorita, Raquel. Gênesis capítulo 37, versículos do 1 ao 4. No versículo 21, em vez de sacrifício anual e a cumprir o seu voto, a Septuaginta traz pagar seus votos e todos os dízimos de sua terra. Questionário. Pergunta: o que de especial podemos destacar na família de Samuel? Apesar de todas as quarelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Pergunta: como a palavra amargura
pode ser entendida no caso de Ana? Resposta: no caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração. Pergunta: qual voto Ana fez a Deus? Resposta: Ana fez um voto mencionando duas promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. 1 Samuel capítulo 1, versículo 22. Segunda, ele seria um nazireu de Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Pergunta: o que diz o versículo 20 do capítulo 1 de 1 Samuel? Resposta: o versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho e o nomeou de Samuel. Pergunta: o que Ana lembrou a Eli? Resposta: Ana lembrou a Eli que esteve perante a sua presença anos passados, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Portanto, na oração, que você venha perseverar, independente do tempo que passar, persevere, porque o Senhor te dará vitória. Entretanto, que tu tenha um coração reto e piedoso diante do Senhor, um coração contrito, porque certamente Deus ouvirá as tuas orações. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!